a palavra do Senhor, 1 Crônicas, livro de Crônica 13, 14, diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto ele tinha ou possuía. Podeis tomar o seu lugar. Eu quero, nessa tarde, antes de entrarmos aqui em alguns assuntos, né, da reunião, ouvir os pastores, falar algumas coisas, a gente meditar um pouco nessa passagem aqui, nesse versículo que lemos aqui do capítulo 13 de Crônicas, que vai dizer: assim ficou a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. E a gente entende que a palavra de Deus, quando ela fala acerca da arca de Deus, ela fala sempre acerca da presença, né? A presença de Deus. A arca representa, simbolizava a presença de Deus naqueles tempos. Aonde estava a arca, tinha-se a presença de Deus. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que nós precisamos ser apaixonados pela presença de Deus. É muito frustrante, é muito triste quando um crente não sente mais paixão, amor, alegria pela presença de Deus. E nós vemos aqui 2 situações. A primeira delas diz que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. Mas nós vemos no versículo que lemos a Bíblia dizendo que vai ficar 3 meses apenas na casa de Obed-edom e tudo vai ser mudado na vida daquele moço. O que eu quero nessa tarde aqui trazer em reflexão para a igreja, e o que nós precisamos entender, que a presença de Deus faz total diferença na nossa vida. E nós, como cristãos, nós não podemos e jamais vamos conseguir viver sem a presença de Deus. Quando eu digo conseguir viver, é você ter vida e vida com abundância. Porque a Bíblia diz que aquele que está ligado na videira, ele tem vida em si próprio. Essa vida só Jesus Cristo pode nos dar. E nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam a paixão, perderam amor pela presença. As pessoas hoje estão tão preocupadas com coisas dessa vida, que elas acabaram esquecendo de buscar e priorizar a presença do Todo-Poderoso Deus de Israel. Triste foi os dias que Israel perdeu a presença de Deus, quando por rebeldia e por desobediência Eli perde a batalha, seus filhos são mortos, ele morre e os filisteus levam a presença de Deus embora. Mas a presença, ela só vai ser presença onde há obediência e aonde há temor. Porque aonde está a presença não pode haver disputa, não pode haver indiferença, não pode haver achar que um é maior do que o outro, porque diante de Deus, diante da presença, nós todos somos padrão. Nós todos somos iguais diante da presença de Deus. Não existe maior, não existe menor. Jesus falou quando alguém perguntou: eu quero sentar à direita e o outro, meu filho, senta na tua esquerda. E Jesus disse: olha, não é dessa maneira. Porque diante de Deus, o que prevalece é quem tem paixão e quem ama a presença de Deus e não deixa isso fugir. Então a presença de Deus vai ser tirada, vai estar entre os filisteus, mas entre os filisteus a arca traz prejuízo. Os deuses, né, daquele povo filisteu vai ser destruído, porque aonde a presença de Deus está, a glória de Deus vai superabundar todo o pecado. A graça e o poder de Deus é muito maior, então eles não vão suportar a glória de Deus naquele lugar. Alguém, quando não consegue mais amar
a presença, não tem mais paixão pela a presença, ele tem dificuldade em se relacionar com Deus. Ele não tem mais força para adorar, para buscar, para bendizer o nome do Senhor. E nós percebemos que na casa de Abinadab essa arca vai ficar durante 20 anos. E por que lá não aconteceu nada? Algo estava errado. Não é simplesmente ter a presença de Deus que tudo vai funcionar. Não é simplesmente estar aqui na casa de Deus, falar que é um crente, porque se nós não tivermos relacionamento com essa presença, que precisa estar conectada de dia e de noite entre você e Deus, nós vamos perecer. Era o que estava acontecendo, a arca lá ficando, não acontece nada. Nada de sobrenatural vai acontecer na casa de Abinadab. Mas agora o simples fato de Davi ser tocado para buscar a arca, embora que foi buscar de forma errada, mas em tudo a Bíblia diz que Deus tem propósito. Deus queria mostrar que para ter a presença é preciso que haja responsabilidade, compromisso. É preciso que nós tenhamos aquilo que muitos precisam, nós todos precisamos, é pedir: Deus me ajuda a relacionar contigo. Senhor, não me deixa fora da tua presença, a tua presença é o mais importante para mim. Assim disse Moisés: se a tua presença não for comigo, eu não irei. E aí nós pensamos que às vezes esse relacionamento, a paixão pela presença de Deus é algo simples e banal. Não, porque só vai haver paixão pela presença quando existe relacionamento entre nós e Deus. Se nós observarmos, queridos e amados irmãos, se alguém lhe fazer uma pergunta e dizer assim: você pode dizer quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Naturalmente, algumas pessoas vão dizer: meu cônjuge, meus filhos, meu pai. Por quê? Porque para você priorizar essas pessoas, você precisou de um tempo, de um relacionamento com a sua família, para hoje você dizer assim: eu priorizo fulano, eu priorizo ciclano. Mas como é que nós vamos ter paixão pela presença se nós não nos relacionarmos com Deus? Como é que nós vamos sentir a graça de Deus nas nossas vidas se nós não tivermos relacionamento com Ele? Deus está na lista, precisa estar na nossa lista como a pessoa mais importante da nossa vida. Isso é importante. Se nós perguntarmos aqui, quem é a pessoa mais importante na nossa vida? A maioria vai dizer: é Deus. Deus é mais importante, mas mais importante do que Deus estar na nossa lista é nós termos relacionamento com Ele. Porque ter o nome de Deus da boca para fora e dizer: eu amo a Deus, eu me relaciono com Deus, e quando eu, na verdade, eu digo que eu tenho Deus em prioridade na minha vida, mas eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer nada que relaciona-se uma pessoa com Deus, algo está errado. Que tipo de paixão, que tipo de amor pela presença, que tipo de relacionamento é esse? E nós vemos aqui que vai fazer total diferença na casa de Obed-edom, quando a arca é deixada ali por temor e pavor de Davi. E a Bíblia vai dizer que aquilo que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, vai acontecer em 3 meses, coisas extraordinárias na casa de Obed-edom. E eu quero que você entenda: não adianta ter a presença em casa se a presença não é reverenciada, e se não há um relacionamento direto com a presença de Deus, se não existe comunicação, se não existe oração, se não existe jejum, se não existe palavra, nós vamos ser meros religiosos, vazios, fracos, murmuradores. Por quê? Porque a falta de relacionamento nos faz murmurar. Quando nós não nos relacionamos com Deus, nós vamos começar a murmurar, porque as coisas não vão dar certo. Aquilo que era para acontecer não vai acontecer.
Porque Deus está nesses dias pedindo para que cada um de nós que estamos aqui, Deus não quer a sua prata, Deus não quer o seu ouro, Deus não quer o seu carro nem a sua casa. Deus quer um coração quebrantado e contrito na presença dEle, dizendo: eu estou aqui para adorar. Nós precisamos tomar cuidado no posicionamento que nós estamos tendo dentro da casa de Deus, porque às vezes nós estamos tão envolvidos com os trabalhos, nós estamos tão envolvidos com a liderança que nos foi proposta, e nós esquecemos do principal, da intimidade que nós precisamos ter entre nós e o Senhor, entre nós e o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem para a tua alma, o que o Espírito Santo tem para a tua vida, o que o Espírito Santo tem para você, é algo surpreendente, de forma que você nunca mais vai ser o mesmo, quando você se decidir amar e andar na presença de Deus. Não adianta simplesmente ter Deus na nossa lista, em tudo Deus, mas quando eu não me relaciono com Ele, e quando eu começo a entender que nós precisamos estar relacionando com Deus a cada momento, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Nós não podemos ter a presença por interesse, por barganha. Nós não podemos dizer que servimos um Deus onde nós só queremos que Ele nos dê. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Talvez Abinadab, a sua família, faz isso, a presença está aqui, eu vou receber isso, receber aquilo. Não, o que fez a diferença entre Obed-Edom foi isso, é porque enquanto eles queriam somente o que o Deus dos milagres podia fazer, o que a presença poderia trazer, ele não, ele fez ao contrário, ele adorou, ele exaltou, ele se comunicou, ele pediu, aleluia, direcionamento ao Pai Todo-Poderoso, e começou a ter uma intimidade entre Obed-Edom e a presença, de forma que os seus animais prosperaram, de forma que os seus homens e mulheres foram prósperos, a sua casa foi abençoada, de forma que a notícia correu e alguém está dizendo: ei, aconteceu alguma coisa na casa de Obed-Edom. Talvez alguns dizem: morreu, aconteceu alguma coisa, porque alguns morreu, Uzá morreu quando foi transportar o carro. Não, o homem está prosperando, a bênção na família, a bênção entre os animais, as portas estão abertas, o milagre está acontecendo. Sabe por quê? Porque quem abre a porta e quem faz o milagre é Deus. Paixão pela presença de Deus. Nós precisamos pedir a Deus isso. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver a Bíblia dizendo no Salmo 27, versículo 8, o salmista dizendo: a tua face buscarei, ó Senhor. Olha aí, a tua face eu buscarei, ó Senhor. A Bíblia diz que aqueles que de madrugada buscam o Senhor vão encontrá-lo. Aqueles que de madrugada, na oração, na sua casa, dentro da casa de Deus, são momentos propícios para adorar. Mas às vezes a gente está tão preocupado, a nossa mente está tão bombardeada, que a gente chega dentro da igreja e estamos mecanizados, estamos fazendo um culto formal, onde as coisas acontecem daquela regrazinha: dirige, faz isso, faz aquilo e vai embora. E nós precisamos mudar essa situação. Como? Fazendo e sendo ousado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar. E se a igreja fazer isso, o lugar fica pequeno. Em Los Angeles, numa rua chamada Azusa, um pequeno grupo de pessoas, William J. Seymour, junto com mais alguns irmãos orando, uma igreja batista, irmão, não era assembleia, não, era batista. E a Bíblia vai dizer, e a história vai dizer, que naquele lugar, naquele quarteirão, todo o quarteirão era tomado pela glória de Deus. A glória era tão grande naquele lugar, que pessoas viviam o sobrenatural.
de forma que uma mulher não sabia tocar piano, e naquele lugar, quando ela entrou e ela pôs as mãos nas teclas do piano e começou a tocar, o Espírito Santo tomou a vida dela e ela tocava, e o poder de Deus foi tão grande que irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Muitas das vezes pessoas que passavam na rua do outro quarteirão eram cheios do Espírito Santo, eram libertas, eram transformadas. Sabe por quê? O que estava acontecendo? O avivamento na rua Azusa era porque eles tinham paixão pela presença de Deus. É um fogo que não se apaga, é um fogo que não se consome, é a mesma fogo que queimou a sarça quando Moisés viu, é a mesma unção que precisa prevalecer na nossa vida. Nós estamos vivendo em tempos de paixões temporárias, que vem e passa, de fogos que se acendem e se apagam, de tempo em tempo acende e se apaga, mas aquele que está na presença de Deus e tem paixão pela presença, o fogo não vai apagar. Mas porque Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas qual era o ofício do sacerdote? Qual era o serviço daqueles que estavam no templo? Era retirar a cinza velha e colocar lenha nova para queimar, de forma que o fogo não apaga. Não apaga. Paixão pela presença está acabando o relacionamento entre as pessoas e Deus. Temos relacionamento entre pessoas, entre amigos, entre empresas, mas entre Deus e o ser humano, o relacionamento está se acabando. E aonde é que está a nossa dedicação, a nossa paixão, o nosso entregar nas mãos de Deus? Se nós olharmos, e foi pregado aqui, eu achei interessante nesses dias, num culto de terça-feira, quando se fala em estar online com Deus. Nós precisamos estar online com Deus. Mas já viu aquele celular que quando você olha, toda hora você entra lá e o irmão está online? Aquele irmão sempre está online, sempre está ativo. É assim que Deus nos quer, online com Deus. Mas se olharmos na visão espiritual, vai olhar e vai dizer assim: o último acesso desse irmão foi no mês passado, no dia 15 do mês de junho. E o que aconteceu de lá para cá? Ele nunca mais esteve online. É o relacionamento que foi cortado. Ou de 3 em 3 dias há relacionamento e para, de semana em semana para. Mas o verdadeiro crente, aquele que tem paixão pela presença, é online com Deus de dia e de noite. Está conectado, está na igreja, está conectado, está na rua, está conectado, está no trabalho, está conectado, está em casa, está conectado, está conectada. Sabe o que é isso? Paixão pela presença de Deus. E esse crente não tem tempo ruim. Em todo o tempo ele está alegre, em todo o tempo ele está cheio da graça. Por quê? Porque a presença de Deus traz bênção e prosperidade. Não foi o que aconteceu na vida, na família de Obed-Edom? Foi isso. A presença de Deus traz bênçãos e prosperidade, é natural. Eu sempre falo, o que traz bênção sobre as nossas vidas é uma vida ajustada na presença do Senhor. E as bênçãos de Deus, irmão, não causam dores. É diferente da bênção que o mundo dá. É diferente da provisão que o homem faz. Porque o homem, ele traz provisões, mas são temporárias. Ela passa, ela acaba. Mas a bênção que Deus traz, ela não acaba. A bênção que Deus traz, ela não tem a ver com a idade, com o tempo, porque ela permanece eternamente. Ela permanece até o dia de Deus na nossa vida. Nós vemos exemplos de homens e mulheres de Deus que envelheceram, dormiram no Senhor, mas morreram, descansaram, cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. A presença de Deus traz cura, traz libertação, salvação. Nós vemos isso em Marcos 1, 32 ao 34, quando a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam enfermas e endemoniadas, elas eram trazidas, levadas à presença de Jesus, e o simples fato delas estarem diante de Jesus, elas eram curadas, elas eram libertas.
Olha que coisa gloriosa, a gente tem buscado do Senhor algo, tem corrido tanto, e Jesus está tão perto de cada um de nós. E se nós começarmos a relacionar com esse Deus e buscar a presença dEle, algo vai acontecer de forma maravilhosa, como aconteceu na vida dessas pessoas. Saiba que a presença de Deus transforma a nossa vida. Quem tem a presença de Deus, tem a vida transformada. É o que aconteceu na vida de Obed-edom. Depois a arca vai ser conduzida de maneira certa de volta para Jerusalém, para entre o povo de Deus, da forma que a palavra dizia, e tudo foi bênção e vitória. Então não queira ter a presença de Deus só simplesmente por dizer que tem, mas faça conforme o que a palavra nos ensina, e nós vamos desfrutar das bênçãos e das vitórias do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Guarda essa palavra no seu coração. Paixão por sua presença, meu Senhor. E que Deus abençoe os irmãos. Essa é a palavra no nome de Jesus.